antes de nós entrarmos aqui nesta conversa, vocês têm aí um sotaquezinho brasileiro. Não é verdade? Exatamente. Vocês vêm do Brasil, são brasileiros? Sim, vemos do Aqui Brasil. o Flávio é brasileiro? Eu sou brasileiro, sou japonês. Ah, pronto. Mas nasci no Brasil. Ah, pronto. E vivo cá em Portugal. Então tem descendência japonesa. Japonesa, exatamente. Muito bem. Então, e vocês no Brasil, vocês vieram há quanto tempo para Portugal? Eu vim há 6 anos atrás. Há 6? Sim. E o E Flávio? eu estou há 3 anos. Ah, é mais completo recente. agora, sim, exatamente. O que é que vos levou a virem para Portugal? Primeiramente, Porque vocês são jovens. Sim. primeiramente, a qualidade de vida, né, que Portugal fornece, não só para os portugueses, mas também para os imigrantes. Então, logo quando eu me formei na faculdade, me formei em Direito no Brasil, então após... Então temos aqui uma doutora. Cuidado! Então, após essa formação, que foi em 2015, eu comecei a estudar o mercado português e também a entender um pouco sobre o custo de vida aqui e a qualidade de vida, aqui no qual tive um excelente feedback de colegas que já viviam cá há alguns anos e vivem até hoje. E me fez a me mudar para cá, primeiramente pelo custo de vida, pela qualidade de vida. Depois também que eu consegui, eu estudei e percebi que eu conseguia fazer aqui a equivalência do meu curso de Direito e com certeza continuar os meus estudos aqui. Foi assim que eu fiz. E o Flávio? Exatamente, né? Eu tenho acompanhado o mercado, não só de Portugal, mas do Canadá, de outros países, né? Quando eu já tenho esse sonho de migrar, vamos dizer assim, do Brasil para algum outro país. E eu acompanho o mercado aqui de Portugal desde 2014, economia, e vi o crescimento, eu vi um grande potencial aqui em Portugal. Analisei também outros mercados, como o Canadá, que tem um forte crescimento, até o próprio Estados Unidos, alguns outros países. E acreditei muito, né, na economia e acreditei bem na hora certa, né? Quando eu me mudei em 2017, ainda estava fortalecendo a economia. E hoje, né, graças a Deus, assim, a gente vê que a economia de Portugal já fortaleceu. Né? Temos visto uma grande melhoria. Sim. Então, foi nisso que me fez acreditar nesse potencial todo do país. E também nos fez acreditar e abrir empresa cá em Portugal, com a sede em Portugal, de fato. Muito bem. Flávio, estava aí a dizer que gosta de emigrar, mas é assim, veio para Portugal para ficar ou está com a ideia de saltar? Não, exatamente. Quando eu decidi por Portugal, eu falei, venho para Portugal, mas realmente para viver. Né? Para trabalhar, constituir empresa, constituir minha vida pessoal de fato cá em Portugal. Então, não tenho em momento algum essa intenção de sair. Né? Eu tenho analisado muito outros países, como a própria Irlanda, Londres, mas, de fato, eu acredito muito em Portugal, acredito muito na economia, gosto muito da população portuguesa em si, então eu não desejo sair de Portugal. Somos né? muito calorosos, não somos? Exato. Sabemos receber toda a gente, não é? Exatamente. Todo mundo, nós costumamos dizer, todo mundo que venha por bem, é toda a gente bem-vinda. Exatamente, são bastante receptivos. Muito bem. Agora, é assim, uma doutora a estudar para ser advogada, não é? Pronto. Aqui o Flávio a estudar o mercado. Como é que vocês vão se ligar aqui a esta parte de segurança e mais a mais a internet, não é? Esta privacidade para nós podermos conseguir proteger os nossos dados, toda a informação. Como é que vocês foram transportados para essa área? Nós nos conhecemos, né, em uma instituição de ensino, onde estávamos na posição de formadores. Eu, como formadora de um curso de Direito Digital, então estava a falar um pouquinho de como é que funciona esse mundo no Direito Digital. E o Flávio a falar de cibersegurança. Então, são duas funções, são dois mundos que se unem hoje, atualmente, né? Exato. Então, pronto, foi aí que nós, depois da formação, nós começamos a conversar e estruturamos ali uma ideia. Então, vocês conheceram-se aí. Exatamente. Muito bem. E acho que é interessante, né? Eu já sou especialista nessa área de cibersegurança há muitos anos,
né? Mais de 15 anos. Então, já trabalhei para grandes organizações, empresas, organismos públicos, empresas muito grandes, não só aqui em Portugal, mas também nos Estados Unidos, na Angola, no Brasil. Ok. Já fiz palestras em diversos países no mundo, né? Como Canadá, muito bem. França, Angola, Brasil. Brasil eu fiz palestras. O Flávio é um homem viajado. Mas eu sempre gostei muito desse tema, cibersegurança e privacidade digital. Então, eu sempre me dediquei muito a isso, né? Porque é muito importante. É muito importante, exatamente. E cada vez mais. E cada vez mais, exatamente. E cada vez mais as pessoas e as organizações entendem esse risco, Exato. entendem o quanto isso pode impactar. Então, é cada vez mais um assunto. Principalmente você vê que não só na economia de Portugal, mas no mundo, né? Sim, até porque há pouco nós estávamos ali a falar em off e ambos estavam a contar um episódio que se passou, não é? De uma empresa de não estar devidamente protegida. Foi assim um bocadinho... Exatamente, né? Ano passado aconteceram 3 grandes incidentes, que a gente chama incidentes de segurança da informação, que impactaram 3 grandes organizações ao ponto delas não conseguirem mais operar, ou seja, o negócio de fato das organizações pararam, né? E isso é extremamente crítico, né? Então isso cada vez mais mostra o quanto que o negócio de uma organização está relacionado à tecnologia. Exato. Então, se a gente não investe em tecnologia, não investe em processos seguros, não investe na sensibilização das pessoas com relação à cibersegurança, à privacidade digital, o negócio para, de fato, entendeu? Então, Sim. cada vez mais organizações estão entendendo e estão sendo impactadas. Isso não é mau para as organizações, não é? Porque depois também é para os negócios, mas também pelas pessoas, porque tem muitas pessoas a trabalhar e isso vai se refletir em tudo. Não é só, pronto, na empresa, não, é em tudo. É em tudo. Porque está ali em causa também vidas. Não é? E isso tudo porquê? Porque se calhar não foram tomadas as devidas medidas de precaução. Não é? Exatamente. Muito bem, porque se calhar pensaram ou é muito caro ou não há necessidade, mas como eu há pouco comecei por vos apresentar, infelizmente a internet é uma ferramenta muito boa que hoje nós navegamos, hoje diz-nos tudo, não é? Nós temos uma dúvida, vamos lá e diz-nos, explica-nos, tira-nos as dúvidas, mas por outro lado, infelizmente também há alguém por trás que gosta de usar, mas para o sentido contrário, não é? Para o mal. E daí prejudicar, às vezes, essas organizações, as vidas das pessoas, é tudo num conjunto, certo? Agora, vocês juntaram-se, vocês conheceram-se, não é? O vosso trabalho completa-se, liga-se, não é? Muito bem. E daí vocês pensaram em formar a BitNSec, é isso? Exatamente. O que é a BitNSec? A BitNSec é uma organização portuguesa, onde nosso principal país de trabalho é Portugal, mas também trabalhamos para outros países da União Europeia, como também na América Latina. Okay. E o BitNSec, o que é a sigla BitNSec? Né? O B é o B de business, né? O 1 e o 0 simbolizam o número... É um número binário, que é o 10, pronto, e o SEC de Security. Então, criamos a BitNSec baseado nisso. Muito bem. E há quanto tempo é que existe? Há 2 anos. A ideia que nós começamos a estruturar a ideia da BitNSec com serviços e, enfim, de uma forma geral, há 2 anos. Há 2 anos, sim, muito bem. Mas deram-se logo a conhecer ou isso foi o projeto que começou? A gente já tem esse projeto há alguns anos, né? Mas a gente concretizou... Há 2 anos, né? Okay. Na verdade, acredito que já vai completar 3, mas a gente A teve ideia já havia há muito tempo. Já havia muito tempo, exatamente. Por que nós criamos a BitNSec, né? Porque... atualmente esse mundo digital ele é muito complexo, né? Como você própria disse, nós acedemos hoje à internet, mas não sabemos o risco por trás disso tudo. Então é um mundo digital muito complexo. Como é que eu uso tudo isso de uma forma segura, né? Se às vezes a gente
as pessoas têm dificuldade de até aceder à internet. E agora, como é que garante a segurança, né, no uso da internet? Então, nós criamos a Bitensec analisando essa questão da complexidade do mundo digital, a falta de mão de obra especializada. Hoje, um dos grandes riscos mundiais é a falta de mão de obra especializada. Contratar hoje um especialista em cibersegurança e proteção de dados é cada vez mais difícil. Isso é um especialista que está sendo concorrido no mundo todo, ou seja, é uma necessidade do mundo. É difícil encontrar um especialista? Hoje é cada vez mais difícil. Mas até nem devia de ser, porque como pronto, o mundo digital ele está aí à força toda, não é? Sim. Até deveria de haver mais especialistas, Exatamente. Mais pessoas a quererem se dedicar a esse trabalho. Exatamente. Nós falamos que hoje existem mais profissionais, vamos dizer assim, a tecnologia da informação ela é muito abrangente, né? Então existem mais profissionais focados em tecnologia, mas a segurança da informação ela é uma especialização, vamos dizer assim, que não depende só de tecnologia, ela abrange a tecnologia, mas também ela abrange conceitos relacionados à parte jurídica, questões de processos, então ela é muito mais abrangente e, ou seja, o especialista em segurança da informação ou cibersegurança, ele tem que ter um skill diferenciado, ou seja, ele acaba tendo que desenvolver alguns skills que muitas vezes não se ensina ainda na faculdade, na universidade. Quer dizer, né? As pessoas hoje estão mais interessadas em poder usar. Exatamente. Eu uso e acabou, pronto, e está feito, não é? Exatamente. Agora, o que deve de fazer logo, em primeiro lugar, a pessoa esquece um bocadinho, está a descurar um bocadinho. Exatamente. É isso, exato. Muito bem. Então, quando a gente criou a Bitensec, né, analisando essa parte da falta de mão de obra, da complexidade do mundo digital e também dos serviços atualmente fornecidos por grandes organizações que não estão alinhadas aos interesses e o negócio do cliente, nós criamos a Bitensec exatamente para isso. Para poder suprir essa necessidade que existe hoje no mercado das organizações. Hoje existe uma demanda muito grande cá em Portugal e no mundo, de empresas especializadas em cibersegurança e proteção de dados. Então, nós acreditamos que o nosso serviço ele é diferenciado dessas outras empresas, né, que são concorrentes nossas, porque a gente acredita muito nessa visão do interesse e negócio do cliente. E isso é que faz muita diferença, porque às vezes não adianta você ter um especialista em cibersegurança se ele não entendeu qual que é o interesse, a expectativa e o negócio do cliente. Qual que é o propósito. Então, por isso nós criamos a Bitensec com uma visão diferenciada e alinhada mais ao mercado, tanto de Portugal quanto de outros países. Né? Muito bem. E como é que costuma acontecer? São vocês que vão ter com empresas ou são as próprias empresas que já estão a ter conhecimento e um bocadinho param e pensam, não, nós temos que nos proteger e estão a entrar em contacto convosco? Como é que acontece? Acontece das duas formas, Das duas. Né? Existem algumas empresas que entram em contato conosco porque já está acontecendo um crime cibernético. Então pronto, as pessoas só vão vos procurar porque já aconteceu alguma coisa. Não vai acontecer, pronto, exatamente. Sabe, o português tem um bocadinho disso. Não, mas ou isso é comum, geral. isso é comum. Por todo mundo. Infelizmente. Então pronto, desculpem-me os portugueses. Infelizmente, isso acaba sendo comum no mundo, né? Nós já fizemos projetos nos Estados Unidos, em outros países, Brasil e assim também por diante. acontece. E, infelizmente, existem alguns países que têm uma maturidade maior, principalmente os Estados Unidos, que já têm uma maturidade com relação ao tema cibersegurança e proteção de dados um pouco maior. Então, mas acaba acontecendo de uma forma muito comum, infelizmente. As empresas, as organizações, principalmente as grandes organizações, acabam nos procurando porque já aconteceu um incidente, ou seja, teve um crime cibernético, teve diversos clientes, né, que nós já ajudamos, porque estavam acontecendo fraudes internas devido a pessoas com uma má intenção, né, que estavam cometendo essas fraudes pela internet. E a organização não tinha a menor ideia como isso estava acontecendo, como parar isso.